gostaria de chamar o nosso amigo Dr. Marcos Areias e agradecer já de antemão a Bayer pelo patrocínio desse simpósio. Dr. Marcos, você terá 20 minutos para a apresentação e vamos ter mais 10 minutos de debates. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Gutenberg. Você me ouve bem? Sim, muito bem. Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Agradecer o convite da comissão organizadora, especial do meu amigo Gutenberg, para falar um pouquinho sobre tratamento do TEV em pacientes desafiadores, né? Eu sou o Marcos Arias Marques, eu sou um geologista clínico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Eu vou falar basicamente de 3 perfis de paciente. Primeiro do paciente frágil, depois dos extremos de peso, né, o baixo peso ou a obesidade, e o doente renal, com insuficiência renal. Bom, a síndrome da fragilidade, ao contrário do que muitas vezes se tem no imaginário, né, é uma síndrome clínica multifatorial caracterizada por estado de vulnerabilidade. A palavra-chave da fragilidade é vulnerabilidade fisiológica, que é resultante de uma diminuição da reserva orgânica e da inabilidade do seu organismo se recuperar após qualquer evento de estresse. Muitas vezes a gente associa a síndrome da fragilidade ao paciente baixo peso, ao paciente consumido, mas não necessariamente esse é o perfil. Na verdade, ela se baseia na vulnerabilidade, né? O paciente tem perda da autonomia, tem propensão à queda, ele é vulnerável, tem baixa reserva funcional. No momento que ele interna ou tem algum evento de estresse, ele tem dificuldade de se recuperar, fica inativo, internado e, portanto, muitas chances de tromboembolismo venoso. Essa síndrome atinge até 30% dos pacientes acima dos 30 anos. Existem diversos critérios para classificar um paciente como frágil, né? Talvez o mais usado seja os critérios de Fried, em que você pode ter a perda de 5 critérios: a perda de peso não intencional, né? não objetivada, 5 quilos em período de 5 anos, um alto relato de fadiga, a diminuição de força da apreensão da mão dominante, a redução das atividades físicas, a diminuição da velocidade de marcha. Quando você tem 3 desses critérios, desses 5 critérios, você pode classificar o seu paciente como um paciente frágil. E como em qualquer paciente, quando você necessita anticoagular ele por qualquer que seja o motivo, né, a gente está falando basicamente aqui do tromboembolismo venoso, você tem que pesar o benefício quanto o risco dessa anticoagulação. Ou seja, esse paciente é um paciente imóvel, sarcopênico, deprimido, desidratado, muitas vezes não consegue nem se levantar, nem beber um copo d'água, e muitas vezes tem associação com a doença renal crônica, portanto ele é um perfil de alto risco de TEV. Ao mesmo tempo, esse paciente tem alto risco de sangramento, porque normalmente ele é um paciente com polifarmácia, tem muita interação medicamentosa. Da mesma forma que a doença renal crônica é um fator de risco para o desenvolvimento do TEV, ela é um fator de risco para o sangramento no seu tratamento, e esse paciente é muito importante, tem um risco de queda anual muito grande, acima mais ou menos 30% quando ele está acima de 65 anos e chega a 74% de um risco de queda anual acima de 85 anos. Mas lembrar que a síndrome da fragilidade não é contraindicação formal de coagulação. Então, nesse paciente, a gente tem que avaliar a real necessidade de anticoagulá-lo, né? Você precisa ver a opinião do paciente, quando ele tem poder de decisão, a opinião dos familiares que gerenciam a vida desse paciente e de todos os médicos assistentes, que muitas vezes esse paciente também tem várias especialidades tomando conta dele. Existem alguns scores de risco de sangramento, a maioria deles feitos para fibrilação atrial, os exemplos mais clássicos são o Asbled, o hemorragias e o átrio, que na verdade não serve para você contraindicar ou indicar a sua anticoagulação, mas serve como parâmetro dos fatores de riscos que esse paciente tem para desenvolver sangramento. E lembrar, mais uma vez, do risco de queda, e você pode fazer, ao momento que você indica anticoagulação, você pode pedir para a família fazer uma estrutura no domicílio, enfim, onde esse paciente residir, e iniciar uma atividade física supervisionada para melhora do condicionamento físico desse paciente. Lembrar, mais uma vez, que o risco da queda não é uma contraindicação formal anticoagulação, mas você tem que prevenir que isso aconteça, né? Em relação ao sangramento, talvez a melhor proteção que esse paciente tenha sejam os DOACs, que são medicações que mostraram que no paciente frágil evita a recidiva do evento tromboembólico e ele é mais seguro o sangramento, e isso talvez tenha explicação na meia-vida desses novos anticoagulantes, né? Tanto o antifator 2, a dabigatana, quanto o antifator 10A, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, que tem uma meia-vida muito curta e talvez esse perfil faça com que essas drogas sejam mais seguras, especialmente no que tange a sangramentos maiores. E lembrar que a dabigatana tem um reversor específico, é o idarucizumab, já liberado para uso no Brasil, e o anti-10A, o andexanet alfa, os anti-10A, né, as 3 medicações anti-10A, o andexanet alfa, que ainda não tem o uso liberado no Brasil.
uma outra coisa interessante é lembrar que no Ice and Choice, que muitas vezes a gente, nesses pacientes mais frágeis, a gente tem subterfúgio de muitas vezes prescrever o AS, muitas vezes a gente prescreveu o AS, às vezes mais com uma proteção da nossa ansiedade do que necessariamente com uma proteção real da recidiva do evento trombembólico nesse paciente frágil, nesse paciente muitas vezes idoso, mas o Ice and Choice mostrou claramente que a extensão do seu tratamento anticoagulante com a rivaroxabana, tanto na dose de 20 miligramas quanto na dose de 10 miligramas, ela protege de recidiva sem aumentar muito a possibilidade de sangramento maior. Então, ela tem uma diminuição do risco relativo de mais ou menos 70% na extensão, tanto com a dose de rivaroxabana de 20 miligramas, quanto na dose de 10 miligramas. E, particularmente, nesse paciente frágil, que é o paciente mais exposto ao risco de sangramento maior, né, sangramento do sistema nervoso central, por exemplo, essa droga se mostrou com um perfil ainda mais seguro, ou seja, ela diminui a recidiva quando comparada à aspirina e diminui a chance, o risco relativo de sangramento maior em até 73%. Portanto, nesse grupo de pacientes, a rivaroxabana se mostrou uma medicação muito eficaz e muito segura. O outro perfil de paciente que a gente pode conversar aqui são os pacientes extremos de peso. Em 1835, esse matemático chamado Lambert Quetelet, ele desenvolveu uma fórmula muito simples relacionando peso à altura e criou o índice de massa corpórea, que desde 1980 talvez seja o índice mais usado na qualificação da classificação dos extremos de peso, né? Baixo peso, peso ideal, sobrepeso e obesidade, né? A gente vai falar aqui basicamente de dois grupos: o paciente com baixo peso, que tem o IMC menor que 18,5 kg por metro quadrado, o paciente obeso, que o IMC a partir de 30 kg por metro quadrado. Nesse perfil de paciente, a meta-análise dos 6 principais estudos, os estudos chamados pivotais, são estudos que consagraram o uso do DOACs, né, o Recover 1 e 2 da dabigatana, o ICE-TVP, o ICE-embolia pulmonar da rivaroxabana, o Rocuxai da edoxabana e o Amplify da apixabana. Quando você faz uma meta-análise desses pacientes em extremos de peso, comparando os DOACs à varfarina, não houve diferença em recorrência ou morte relacionada ao TEVs, tanto por embolia pulmonar, quanto com sangramento maior, sangramento clinicamente relevante, independente do DOAC e do peso do paciente. E os estudos de vida reais, na verdade, assim como no paciente frágil, mostram, na verdade, uma superioridade em relação a sangramento maior nesse perfil de paciente. O obeso é o paciente que tem mais fatores de risco para sangramentos e eventos cardiovasculares, foi o que teve melhor desfecho nesses estudos de vidas reais, diminuindo os DOACs, diminuindo a recidiva do TEV, sangramento maior e morte por embolia pulmonar ou por sangramento maior. E os pacientes baixo peso, ele teve desfechos piores quando comparados ao paciente obeso. A gente se preocupa muito em corrigir dose do paciente obeso, mas talvez o perfil mais interessante da gente focar nossa atenção são os pacientes baixo peso, que muitas vezes são pacientes desnutridos, que tem normalmente neoplasia associada, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da fragilidade, doença renal crônica, são pacientes que você tem que ter mais cuidado na anticoagulação. Esses pacientes de baixo peso, com IMC menor que 18,5 kg por metro quadrado, eles são mais propensos a sangramento e recidiva do TEV. Por quê? Esses pacientes, como eu falei anteriormente, têm associação de várias comorbidades, como síndrome da fragilidade, doença renal crônica, e esses pacientes, portanto, têm um estado inflamatório crônico, com uma disfunção endotelial e plaquetária crônica, o que faz que ele tenha mais risco de sangramento e mais risco de recidiva do evento tromboembólico. Lembrar que de todos os DOACs, o único que nos estudos pivotais previu a redução da dose relacionada ao peso, né, um dos critérios para a redução da dose foi o Rocuxai, que foi usada essa dose reduzida de 30 mg por dia ao invés das 60 mg por dia, foi usada em 18% dos pacientes, e essa dose, nesse perfil de paciente com menor que 60 quilos, com disfunção renal moderada, ou que usava alguma droga concomitante inibidora da PGP, a edoxabana preservou a eficácia e segurança quando comparado ao grupo que não tinha essas características, né? Por outro lado, o paciente obeso, aquele com IMC maior que 30 kg por metro quadrado, também é um paciente com inflamação crônica, né? Esse paciente obeso geralmente tem muita comorbidade, tem insuficiência venosa crônica, ele tem insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, tem apneia do sono, é um paciente mais restrito na sua movimentação, tem associação muito com resistência insulínica, diabetes mellitus e hipertensão arterial crônica, e isso faz com que ele também seja um perfil de paciente que tem mais doença renal crônica, e isso faz com que esse paciente tenha mais risco de TEV. Além de tudo, esse paciente tem uma diminuição da fibrinólise.
Em vários estudos populacionais, o aumento do IMC a partir do sobrepeso, 25 kg por metro quadrado, está presente em 30% dos episódios trombembólicos. E a obesidade, por si só, aumenta o risco relativo do evento trombembólico de 2,5 vezes quando comparado a um paciente sem obesidade ou sobrepeso. De uma forma geral, a gente mantém no paciente obeso as mesmas doses e a mesma duração recomendada como qualquer paciente, mesmo que ele não seja obeso. A fondaparinux, você mantém a mesma dose para profilaxia e tratamento, e lembrar que no tratamento a fondaparinux tem ajuste de dose conforme o peso absoluto, né, 5 miligramas para aquele paciente menor que 50 quilos, 7,5 miligramas para aquele paciente entre 50 e 100 quilos e 10 miligramas naquele paciente maior que 100 quilogramas. Heparina de não fracionada também você deve manter a mesma dose e manter o mesmo alvo terapêutico do TTPA entre 1,5 vezes e 2,5 vezes. E da heparina de baixo peso molecular você vai manter a mesma dose até o IMC atingir 40 kg por metro quadrado. A partir disso, você pode fazer ajuste de dose ou monitorizar o seu paciente através da atividade do fator anti-10A. O que o ISTH normatiza numa publicação desde 2016 em relação aos DOACs no paciente obeso é que você não tem tanta informação assim. A análise dos subgrupos daqueles estudos que eu falei anteriormente, dos 6 estudos pivotais, mostrou que os DOACs nesse paciente com sobrepeso ou obesidade tinham eficácia e segurança similar aos pacientes não obesos e não sobrepeso. Só que a definição de peso desses pacientes nesse estudo era diferente, alguns usavam o peso absoluto, os outros usavam o IMC como parâmetro, então você não tinha como fazer uma análise tão clara desses dados, né? E além de tudo, esses pacientes, a obesidade pode influenciar na farmacocinética e farmacodinâmica da medicação, e isso não é muito bem conhecido ainda. Então ele sugere que, se o IMC for menor que 40 kg por metro quadrado, ou peso absoluto menor que 120 kg, você deve usar as doses padronizadas para tratamento e profilaxia do TEP. Se for acima de 40 kg por metro quadrado o IMC ou 120 kg no peso absoluto, você deve, portanto, evitar os DOACs. Em relação à profilaxia cirúrgica desse paciente obeso, você deve fazer a correção da dose a partir do paciente com IMC a partir de 30, né? De uma forma geral, você vai usar a dose entre 30 e 40 miligramas de 12 em 12 horas com esse IMC, chamando a atenção naquele paciente com alto risco ou cirurgia ortopédica eletiva de quadril e joelho, e que tem um IMC maior que 40 kg por metro quadrado, que é uma associação comum, você deve usar a dose de 40 a 60 miligramas de 12 em 12 horas. Na profilaxia da cirurgia bariátrica, uma coisa muito discutida também, onde o risco de tromboembolismo venoso é de 0,3% a 2,2%, de uma forma geral, fazendo uma análise bem genérica, as sociedades, tanto americanas quanto europeias, sugerem a deambulação precoce, uso de meia elástica ou compressão pneumática intermitente, sempre associada à sua anticoagulação profilática, usar preferencialmente heparina de baixo peso molecular nessas doses no quadro ao lado, não indicar o filtro de veia cava como profilaxia primária, e você deve estender no pós-operatório por pelo menos 10 dias. Se o paciente estiver muito restrito ou tiver algum fator de risco, você pode estender essa sua profilaxia de acordo com o critério clínico. Após a cirurgia bariátrica, se o paciente, por exemplo, tiver que já fazer uso de anticoagulante, tiver que manter o anticoagulante, lembrar que qualquer que seja a técnica, esse paciente vai ter uma restrição de absorção ou uma má absorção, com alterações que vão impactar na farmacocinética e farmacodinâmica de todas essas drogas, porque não se sabe muito bem a absorção da caloria desse paciente, como é que ficou a superfície de absorção, como é que ficou o pH da secreção gástrica desse paciente, como é que está o trânsito intestinal e como é que vai ser o volume de distribuição. Então você deve evitar os DOACs, porque eles não têm estudos específicos nesse perfil populacional, e deve usar preferencialmente a varfarina, que de uma forma geral você pode ter uma dificuldade inicial da anticoagulação, mas com o tempo, se ele já usava a varfarina, você vai voltar provavelmente com as doses que você já usava antes. Para finalizar o perfil, talvez o doente mais importante, né, na era DOACs é o paciente com insuficiência renal. Né? Esse paciente, ele da mesma forma que ele tem risco de recidiva do evento trombembólico, ele tem maior risco de recidiva de sangramento com seu tratamento adequado. Né? Esse paciente muitas vezes tem comorbidade como insuficiência cardíaca, resistência insulínica, hipertensão arterial sistêmica, que vai agir, lembrando aqui no cantinho o Vishwas, sua famosa tríade, descrita em 1856. Esse paciente tem lesão endotelial,
com diminuição da secreção de óxido nítrico local, com aumento das interleucinas 1 e 6. Esse paciente tem estase venosa, muitas vezes é um paciente restrito, muitas vezes com fibrilação atrial crônica e insuficiência cardíaca. E esse paciente tem um estado de hipercoagulabilidade, com aumento do fator tecidual, diminuições de proteína C e proteína S, que são os anticoagulantes endógenos naturais que nós temos, e esse paciente tem um risco aumentado de TEV, tanto do primeiro episódio, quanto de fazer a recidiva no momento que ele teve o primeiro episódio. Ao mesmo tempo, esse paciente renal crônico, ele tem uma disfunção plaquetária que diminui, na verdade, toda a sequência da agregação plaquetária, da adesão, enfim, da secreção plaquetária, e muitas vezes esse paciente usa antiagregantes plaquetários, usa muito anti-inflamatório, e eles estão expostos a sangramento, são pacientes que sofrem alguns procedimentos, estão em hemodiálise, e principalmente sangramento do trato gastrointestinal e do sistema nervoso central. Então, esse paciente é um paciente muito delicado para a gente na anticoagulação, porque a gente tem que protegê-lo, mas a gente sabe que protegendo a gente tem um aumento de fator de risco para sangramento. Né? Esse quadro é um quadro muito interessante, que na verdade a gente começou com o desenvolvimento da Ana Tereza, uma colega pneumologista da Bahia, que mostra claramente que, apesar da evolução que os DOACs causaram na anticoagulação, são drogas que têm excreção renal. A dabigatana de todos eles é a droga dos anticoagulantes orais diretos que mais tem excreção renal, inclusive a única droga que pode ser dialisável. Né? Todos os DOACs você tem que testar o clearance creatinina. O Ramaciotti, colega que é uma referência na área para a gente, ele sempre fala essa frase nas aulas dele: o clearance creatinina, de certa forma, é o novo INR. A gente tem que sempre ficar vigiando o nosso paciente no que tange a função renal. Né? Ou seja, a partir da queda do clearance de 50 ml por minuto, você tem que ficar atento, porque esse paciente pode precisar de correção da dose se usar rivaroxabana e doxabana. A partir de 30 ml por minuto, a dabigatana é contraindicado, e a partir de uma queda de função renal menor que 15 ml por minuto, todos os DOACs são formalmente contraindicados. E o paradoxo da evolução é que essas moléculas, nesse perfil de paciente com doença renal terminal, a gente vai fazer provavelmente o uso das velhas drogas heparina e varfarina. Existe uma regra dos nefrologistas, né, que a monitorização da função renal, você deve usar essa regrinha básica: intervalo em meses é igual ao clearance creatinina dividido por 10, você calcula pela forma de Cockcroft-Gault, por exemplo. Se tiver com clearance 60, você de 6 meses tem que pedir a mensurar a taxa de filtração glomerular. Se tiver com 40, de 4 em 4 meses, por assim em diante. A gente prefere os DOACs no doente renal crônico com aqueles pacientes com taxa de filtração glomerular maior que 30 ml por minuto, porque eles são tão eficazes quanto a varfarina, porém muito mais seguros, como a gente viu nos slides anteriores, e a gente tem que avaliar, como eu chamei a atenção, ficar atento quando a taxa de filtração glomerular for menor que 50 ml por minuto, que você já tem que corrigir a dose de algumas drogas, como a rivaroxabana e a edoxabana. Então, preferencialmente, naquele paciente que entra em doença renal em estágio terminal, a varfarina ainda talvez seja a melhor opção. Existem alguns trabalhos mostrando que não é bem isso, mas por enquanto a gente adota essa conduta, porque existe uma entidade chamada nefropatia relacionada à varfarina, que pode piorar cronicamente a função renal. Lembrar que a rivaroxabana na doente renal crônico é uma droga muito segura, e justamente naquele paciente mais delicado, talvez frágil, talvez com doença renal crônica mais avançada, ela se mostrou uma droga tão eficaz quanto, mas muito mais segura no que tange o sangramento maior. Né? Portanto, para finalizar, dentro dos 20 minutos solicitados pelo Gutenberg, o tratamento e a profilaxia nessas populações especiais vão sempre ser um desafio, na verdade, como em qualquer paciente. A gente tem que ficar muito atento, principalmente às variações da qualidade de vida, enfim, dos parecimentos de comorbidade de qualquer paciente nosso, que a gente tem que monitorizar a anticoagulação, especialmente no que tange a função renal. Nessas populações, os DOACs parecem eles mantêm, na verdade, o mesmo padrão de eficácia, contudo, apresentam uma segurança muito maior, especialmente nos sangramentos classificados como sangramentos maiores. E, obviamente, ensaios clínicos randomizados e estudos de vida real vão dar dados mais robustos para a gente nessas populações específicas, em que a gente possa ter mais segurança nas nossas condutas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Marcos. Realmente foi como é que chama? Uma varredura de tudo que é desafiador. Eu até pensei que a gente ia botar o gordinho, né, o obeso, como desafiador maior, porque realmente eu nunca vi uma dificuldade tão grande de se fazer a prevenção, né, desses pacientes com obesidade.
mas você foi brilhante em termos de apresentação, pontualmente. Mas é claro, eu tenho que provocar, né? Na realidade, a gente está aqui para cutucar a toda a discussão. Primeiro, em relação aos pacientes, que você já falou renal crônico, falou quais são os pacientes que a gente não deve usar os DOACs? Então, isso aí só para a gente pontuar, é uma pergunta negativa, mas eu vou começar também por ela. Outras. Nos pacientes, a gente está na época do Covid, né? Eu tenho que falar de Covid aqui, que é impossível não falar nele. Então, qual é a profilaxia ideal nesses pacientes? Eu não estou falando nem indicação, porque a indicação a gente vai aqui passar talvez mais 20 minutos ou 30 minutos falando sobre isso. Porque é uma confusão grande em termos de indicação de DOACs ou enoxaparina e no quer dizer, pós-Covid, internação ou ambulatorial. Está uma salada russa no Brasil todo. Eu acho que você deve ter passado isso também e deve estar no seu dia a dia. Mas se quiser pontuar em relação a essa profilaxia nos DOACs e também enoxaparina, qualquer outra parina, para profilaxia pós-Covid. Pode dizer dos dois, por enquanto. Vamos lá, Gutenberg. A primeira pergunta é qual paciente a gente usa DOACs, né? Enfim, as populações não testadas. Criança, existem estudos em progressão, né, da rivaroxabana, por exemplo, e se não me engano, da edoxabana, que provavelmente vão liberar o uso para crianças, mas ainda, obviamente, em todos os estudos em fase 3, pacientes menores que 18 anos eram excluídos, então nesse grupo de faixa etária menor que 18 anos a gente não deve usar os DOACs. Eu eventualmente já usei off-label, né, porque muitas vezes, hoje em dia, as crianças de 14 anos têm peso, muitas vezes, de adulto. Outro nicho inexpugnável, esse talvez não vá mudar, são as gestantes e as pacientes lactantes, né? É um paradoxo da evolução. Essas drogas, para serem mais seguras, elas passam a ter alvo específico, e para ter alvo específico elas têm um peso molecular menor. Quanto menor o peso molecular, maior a chance de passar pela barreira placentária. Então, portanto, todos os 4 DOACs que existem no Brasil, né, edoxabana, apixabana, rivaroxabana e dabigatran, elas não devem ser usadas em pacientes gestantes porque cruzam a barreira placentária e podem anticoagular o feto, isso trazer algum prejuízo. Não parece ter relação com má formação, e sim com segurança em relação ao sangramento, principalmente o sistema nervoso central do feto. O doente renal crônico, como eu falei, com clearance em doença renal já indo para estágio terminal, a taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, você deve evitar. Isso está mudando um pouco, algumas drogas já estão sendo liberadas nos Estados Unidos para uso em pacientes, por exemplo, com fibrilação atrial crônica, mas de uma forma geral você pode ainda optar por varfarina. E o paciente obeso com IMC maior que 40 quilos por metro quadrado, ou peso absoluto maior que 120 quilos, não é que seja contraindicado os DOACs, mas não se sabe muito bem o comportamento dessas medicações nesse perfil de paciente. Obviamente, alguém que tiver alguma reação ou alérgica, enfim, você deve contraindicar a droga. Então, são basicamente esses grupos ainda em que você não usa, né? Mas isso aos pouquinhos vem caindo. Por exemplo, paciente oncológico até 2018, você não estava autorizando os DOACs, e alguns estudos já mostram da edoxabana, rivaroxabana e da apixabana que é a droga preferencial, principalmente em paciente que não tenha câncer do trato gastrointestinal ou geniturinário. Em relação ao Covid, uma confusão danada. Eu achei até que você ia fazer outra pergunta em relação à vacinação, né, que é uma pergunta muito comum também, se você deve contraindicar a vacinação se o seu paciente tem evento tromboembólico ou está usando anticoagulante. O que eu posso te responder assim de uma forma muito genérica em relação ao paciente COVID é não inventar. Você, na verdade, ainda usa mais ou menos os mesmos parâmetros de um paciente internado clínico qualquer, né? Então, assim, não aumentar a dose, aquela dose aumentada que foi muito falada no começo da pandemia, ela não se mostrou segura, né, para os pacientes sangromados, então você não inventar. Fazer, sim, você pode, baseado no estudo Mariner, né, que é o estudo de profilaxia do TEV em pacientes clínicos, você pode estender essa profilaxia primária no paciente que saiu da internação por 35 dias ou mais, isso seria adequado, mas o ponto geral tratamento, a dose é a mesma, profilaxia, a dose das medicações é a mesma. Paciente internado, enoxaparina, paciente que recebe alta, você pode manter enoxaparina ou fazer a rivaroxabana por 35 dias. Em relação à vacinação, que você não perguntou, mas talvez eu tenha antecipado a pergunta, não há contraindicação formal a vacinação nos seus pacientes com trombofilia ou nos seus pacientes que têm história de TEV
e que estejam em anticoagulação. A trombose relacionada à vacina AstraZeneca é uma trombose diferente da trombose que a gente está habituado a ver, ela envolve mecanismos imunológicos plaquetários, portanto, se o paciente não está sob risco, e na verdade, se ele pegar a infecção, se ele internar, ele passa a ter um risco. A incidência, se não me engano, é 0,0004% com a vacina AstraZeneca. Se você internar com Covid em unidade não fechada, é 16,5% mais ou menos. Se você for para unidade fechada, essa incidência de trombose chega a 30%. Então, não há discussão. Você deve fazer a vacinação com o seu paciente, mesmo que ele tenha trombofilia. Não sei se eu respondi suas perguntas, Gutenberg. Sim, já que você fez a pergunta de vacina, agora como a gente está no canal do YouTube, vou fazer uma pergunta bem mais leiga para você falar um pouquinho. Se eu tomo anticoagulante, eu tenho que parar de tomar anticoagulante para ter a vacina? Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta só para você responder. E em relação aos nossos idosos, então é outro problema. O clearance de creatinina dos idosos ele tem uma variação muito grande. E, na realidade, se eu estou naquele clearance de 50, de 55, 57, naturalmente esse paciente algum dia vai passar para 40, 45, ou perto de 30. E aí, como é que fica essa variação desse clearance nesses pacientes idosos? Você recomenda alguma coisa diferente para ele quando começa a tomar a rivaroxabana, especificamente? Vamos lá, em relação à vacina, não deve parar, né? Alguns colegas acabam sugerindo interrupção em 24 horas da anticoagulação, com medo do hematoma causado pela injeção intramuscular, mas isso não deve ser feito, na verdade, o paciente deve seguir tomando a posologia usual, tá? Isso é bem questionável. Em relação ao doente idoso, sim, você tem toda a razão. Se o paciente for idoso e frágil, nem todo idoso é um paciente frágil, mas o paciente, muitas vezes idoso, deprimido, tem dificuldade, inclusive, de beber água nas cidades que a gente mora, né? Rio de Janeiro e Natal, aí onde você está, são cidades muito quentes. Esses pacientes usam muito abuso de anti-inflamatório crônico. Assim, e tem várias polifarmácias, tem várias situações em que ele pode ter uma queda da taxa de filtração glomerular até de forma abrupta. O que você tem que fazer é vigilância, se você estiver anticoagulando seu paciente, é vigilância da taxa de filtração glomerular. Não adianta pedir só ureia e creatinina sérica, você tem que calcular a taxa de filtração glomerular e ficar atento, como você falou. Se o clearance cair abaixo de 50 ml por minuto, a pixabana a rivaroxabana e a edoxabana tem que ter a dose ajustada, né? A edoxa para 30 mg dia e a rivaroxabana para 15 mg 2 vezes ao dia, e se o clearance cair abaixo de 30 ml por minuto, a dabigatran já está formalmente contraindicada, porque a das drogas dos DOACs é a que mais tem a taxa de filtração, é a que mais tem expressão renal, e todos os 4 DOACs, se a taxa de filtração glomerular do seu paciente cair abaixo de 15 ml por minuto, estão formalmente contraindicados. Marcos, mais uma pergunta provocativa, e é a última, né, porque a gente está chegando no final, mas nos pacientes de cirurgia plástica, hoje a cirurgia plástica é muito comum ter 5, 6, 7 horas de cirurgia. Sim. Então o paciente é rígido, jovem, mas passa 6, 7 horas na mesa cirúrgica. Lipoaspiração, que eles chamam lá, que definição, qualquer tipo desses termos que eles gostam de usar. E qual é a profilaxia desses pacientes? Porque a cirurgia plástica tem uma profilaxia meia sem muito critério, e eu queria escutar de você realmente desses pacientes. O paciente de cirurgia plástica, muitas vezes a profilaxia não é levada tão a sério, porque muitas vezes são pacientes de perfil jovem, né? E o problema é que, na verdade, muitas vezes ele faz um combo, né, de procedimentos, e o paciente fica 6, 7, 8 horas. Você deve, na verdade, usar os scores, as ferramentas que a gente tem para proteger seu paciente, é o score de avaliação de risco. O score de Capini, por exemplo, é validado para cirurgia plástica, então você deve usar o score de Capini e fazer a profilaxia adequada, como qualquer cirurgia com enoxaparina 40 mg subcutâneo por dia. Lembrar que muitas vezes o paciente da cirurgia plástica é um paciente ansioso pela melhor estética, ele mente sobre comorbidade, ele mente sobre usos concomitantes de medicação, porque ele não quer ter nenhuma contraindicação formal ao procedimento que ele anseia muito por fazer, né? Então, se a conduta desse paciente é usar o score de Capini, como em qualquer cirurgia, o score de Capini, mais uma vez lembrando, ele é validado para cirurgia plástica, e fazer a profilaxia adequada e usar, se possível, também a profilaxia mecânica associada com meia de compressão antitrombo ou compressão pneumática intermitente nesse perfil de paciente, né? Então, Marcos, eu quero agradecer, sem dúvida foi muito bom, esclarecedor esse simpósio, agradecer a Baia pelo patrocínio de sempre do nosso encontro,
e vamos dar continuidade à nossa sessão. E no próximo ano, eu já avisei que a gente vai ter nosso encontro presencial, se Deus quiser, e deverá ser em Pipa, num único hotel que pode fazer, que não é resort, é um hotel pronto para eventos, e você já está convidado para participar do nosso evento no próximo ano. Obrigado. Eu que agradeço, Gutenberg. Obrigado. Boa aula, Sérgio. Ok, vamos passar agora a palavra para a doutora Marcela, que vai estar ajudando o nosso amigo Belzac nessa sessão, na próxima sessão. Doutora Marcela. Vamos então prosseguir com o nosso próximo simpósio, né? Vamos então prosseguir com o nosso próximo simpósio, dessa vez da empresa Venosan, onde o nosso colega Dr. Sérgio Belzac vai falar alguns casos clínicos para a gente poder discutir de maneira mais prática como abordar as úlceras venosas. Pode ficar à vontade, doutor Sérgio. Estão vendo minha tela aí? Pessoal, estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Não estou vendo. Pode ir, pode falar. Pode começar. Estão vendo meu slide? Perfeito. Então tá joia. Bom, primeiramente agradecer aí a toda a comissão, o meu amigo Gutenberg aí pela oportunidade, a Venosan. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre úlceras venosas, discutir em alguns casos clínicos aqui. Na verdade, o mais importante do que os casos em si é o contexto deles, e a gente vai mostrar para vocês o porquê. Bom, conflito de interesse, parceria com a Venosan. Vamos começar com o primeiro caso, uma paciente do sexo feminino, de 66 anos, sem comorbidades, que tinha uma grande úlcera indolor e maléolo medial direito, que é um sinal, um sintoma sugestivo de úlcera venosa, né? Maléolo medial, indolor, sinais de insuficiência venosa ao redor. Apesar que essa ferida, ela tem uma flogose que chama a atenção, né? Certamente tem aí um fator irritativo de tudo quanto é coisa que a paciente já tinha colocado em cima da ferida. E é esse o grande ponto que o cirurgião vascular tem que trabalhar. A gente trata a causa da ferida e não é a ferida em si. Por isso que a gente não quer só fechá-la, como a gente não quer deixar que esta recidive, que ela tenha de novo a úlcera. Bom, o paciente tinha todos os pulsos palpáveis, né, descartando doenças arteriais. O Doppler venoso, então, mostrando um refluxo nas veias sapenas, em todas as tensões, com tributários e perfurantes insuficientes. E aí o nosso racional de conduta para os pacientes com úlcera venosa que nos procuram. Inicialmente, debridamento e controle infeccioso, termoablação química ou térmica dos refluxos venosos, porque fazer fleboextração, flebectomia nesses pacientes é um pouco complicado pela dermatolipsclerose, pela flogose e até pelo próprio leito ulceroso, que dificulta você fazer a flebectomia. Um curativo associado a método compressivo, aí esse é o segredo do sucesso para a cicatrização da lesão, porque você obrigar uma paciente dessa ficar de repouso com a perna para cima por meses, isso é impossível, nós mesmos não conseguiríamos isso. E depois disso, acompanhamento ambulatorial com fisioterapia vascular e terapia compressiva para prevenção de recidiva. Então, nesse caso em especial, paciente de consultório, optamos por fazer ecoescleroterapia com espuma, né, a gente, como regra geral, usa para safena 3% e para tributária 1%. A nossa equipe tem uma experiência interessante e, olha, uma dica que eu dou para paciente com úlcera venosa, a não ser que tenha sinais infecciosos importantes, a gente já faz tudo junto. Na primeira sessão, a gente já faz uma corticoterapia de depósito para desinflamar e a paciente ficar sem dor e ficar mais tranquila, uma antibiótico terapia via oral, como regra geral a gente dá Clavolin, ou Sigmaclave, às vezes, dependendo do caso, o paciente mais jovem, cefalexina mesmo, e já coloca a compressão com a bota de Unna em cima da úlcera e após o procedimento de espuma. Desse jeito, ao retirar a bota pela primeira vez, a gente se surpreende como a veia fica colabada, porque o que a gente quer promover com a ecoescleroterapia é fibrose, é esclerose da veia, não é trombose. Então, se a gente conseguir colabar essa veia com a bota de Unna, é um resultado muito favorável e a gente já adianta o tratamento. Muitas vezes a gente tem a grata surpresa de, na primeira, na segunda bota de Unna, a gente já começa a ver uma resposta importante. Né? Como regra geral, com a bota de Unna, a ferida fecha em torno de 1 centímetro por semana se o paciente não tiver outros problemas. Então, uma úlcera tão grande como essa demorou 5 meses para fechar.
E aqui uma orientação, então, da bota de Una, que ela tem que ter óxido de zinco e glicerina, não é à toa essa combinação. O óxido de zinco ele tem uma propriedade fungicida e bacteriostática. Então, por isso que é um meio úmido como esse, criado pela glicerina, que ela é um impermeabilizante e mantém o meio úmido, não cria-se fungo por causa, ou raramente cria-se fungo, por causa do óxido de zinco, né? No início, como as feridas são ainda muito secretivas, a gente acaba trocando a cada 3 dias, mas, em geral, a gente troca a cada 7 dias. Inclusive, na nossa clínica, a gente troca em média de 10 a 15 botas de Una por semana, então a gente tem muito paciente trocando bota de Una lá com a gente. E no meu consultório, eu pessoalmente troco a bota de Una dos pacientes. Contextualizando um pouco, vamos falar sobre Brasil, né? E o que acontece com os pacientes com úlcera varicosa por aí. A gente fez um estudo em 2011, pegamos os primeiros 15 pacientes que se apresentaram no nosso ambulatório do Hospital Geral de Carapicuíba e fizemos uma média de tempo que eles tinham a ferida aberta. A média de tempo de ferida aberta desse paciente é de 5 anos, né? Quanto custa uma troca de curativo para o SUS desses pacientes? Vejam, esses dados, esses valores são de acordo com o ano de 2011, né? Então, um paciente por troca de curativo no postinho, com gase, com atadura, Dersane, ele gasta R$8. Se você for fazer por semana, R$56, por ano, um paciente do SUS pegando o curativo no postinho gasta R$2.959. Então, se a gente sabe que esses pacientes, em média, ficaram 5 anos com a ferida aberta, cada paciente gastou R$15.578 para o SUS e ainda permaneciam com a sua ferida aberta. Ou seja, isso ia continuar. Quanto custa fazer uma bota de Una? O custo para o SUS de uma bota de Una, R$30,65. Então, daí a gente já consegue ver que fica mais barato para o SUS fazer uma troca de bota de Una por semana do que todo dia fazer o curativo com gase, Dersane, Rayon e atadura. Quantas botas de Una, em média, nós precisamos para fechar a ferida desses pacientes que a gente tratou? 4,1. Ou seja, nós operamos esses pacientes e fizemos 4 botas de Una até fechar a ferida desses. Veja, não eram feridas grandes, eram feridas recidivantes. Então, quanto custou a cirurgia desses pacientes no SUS, na época, com o tratamento de bota de Una e uma elástica para casa? R$826. Veja, então, se um paciente custa R$826 para o SUS na época para fechar a bota de Una, se a gente pegar que estima-se pelo IBGE que tem 424 mil pessoas com úlcera venosa no Brasil, se a gente pegar todas as pessoas, operar e colocar a bota de Una e dar uma elástica para elas, a gente já no primeiro ano economizaria para o SUS, para o Brasil, 215.752.000 dólares. Então é uma economia muito brutal, ou seja, tem que ter realmente uma política de saúde pública para fechamento de úlcera varicosa. Vamos ao segundo caso. Paciente com úlcera venosa, 56 anos, internou por varicorragia. Então essa paciente estava internada, sem outras comorbidades. Se a gente observar o Doppler, refluxo safênico e uma perfurante bem embaixo da úlcera. Veja, a gente tem que tratar todos os refluxos, não dá para tratar somente a safena ou só algumas tributárias. A gente tem que tratar todo o refluxo venoso superficial. Nos pacientes com refluxo profundo, obviamente a gente não mexe, a não ser que tenha alguma síndrome compressiva passível de tratamento endovascular, a gente, ao fechar a ferida, esse paciente obrigatoriamente tem que conviver com método compressivo para tentar compensar a tensionose profunda do paciente. Conduta, mesma coisa, debridamento frontal infeccioso, termoablação química ou térmica, curativo associado com método compressivo e depois fisioterapia vascular e terapia compressiva. Esse paciente estava internado, então nós fizemos uma técnica termoablativa, laser. Para fazer laser nesses pacientes, a gente não precisa funcionar a safena magna lá no maléolo. A gente pode tratar ela para cima da ferida, desde que não tenha nenhuma perfurante, nenhuma tributária nutrindo o refluxo safênico ali para baixo, né? Se tiver, você tem que fechar a perfurante e essa tributária. Tudo isso pode ser feito com laser, inclusive tem umas fibras até hoje de 600 micras que passam no GELCO 14. Então, o sucesso da punção é o ultrassom garrote proclive, a gente queima a safena após a entrada da veia epigástrica, a gente faz
como regra geral, na nossa equipe, a gente sempre faz tumescência e comprime para fazer a termoablação, e a gente coloca um lead, multiplica por 10 o diâmetro da veia. Assim, pelo menos o nosso serviço faz, e nos 10 centímetros proximais a gente aumenta 10 no lead. Então aqui um exemplo, paciente com uma veia de 0,6, a gente colocaria 70 de lead proximal, 60 no meio e 50 abaixo do joelho. Abaixo do joelho, por questões de parestesia, a gente diminui em 10 o lead. Controle imediato com tudo ecogênico, em 5 dias hipercogênico, e depois de 6 meses tem que ter desaparecimento com cordão fibroso. Recanalizou, você está acompanhando essa paciente, né? Você está fazendo bota de urna, passa o ultrassom. Apareceu um pedacinho com refluxo? Não tem problema, joga espuma 1%. Isso é raro, mas acontece. Tem safena acessória incompetente? Funciona e queima também. A fibra não progrediu. É normal, esse paciente tem uma doença venosa que a safena fica bem tortuosa. Então você punciona em cima, punciona embaixo. O que você não pode é na primeira punção você queimar a safena para daí ir para outra punção. Porque a safena espasma e depois você não consegue funcionar. Se a fibra não progrediu, você deixa o seu introdutor ou seu gelco, funciona mais proximal e daí você queima o segmento superior. Veia de Giacomini, o laser também nos permite tratá-la. E a perfurante competente, como igual nesse nosso caso, essa é uma vantagem, na minha opinião, em relação do laser à radiofrequência, que a gente pode simplesmente puncionar a perfurante, aqui um exemplo, e queimar ela, deixando uma distância de 5 milímetros do sistema venoso profundo. Se tiver veia neurismática, a gente pode combinar as técnicas e jogar também uma espuma depois da termoablação. Alguns autores jogam a espuma antes e por aí vai. Vamos lá, então nessa paciente aí, depois a gente fez aquele início, aquele combo, então, com diprospan, clavulin, termoablação, bota de urna. O paciente já sai com a bota de urna. E aí a gente conseguiu fechar a ferida. Veja, um paciente desse, se você fechou a ferida e você quer prevenir recidiva, então obrigatoriamente a gente mantém um método compressivo e precisa reabilitar. Se você não reabilitar o paciente do ponto de vista de anquilose tibiotárgica, mobilidade, bomba da panturrilha, você aumenta a taxa de recidiva desse paciente. Então, a nossa terapia compressiva com meia elástica, pode ser atadura elástica, pode ser algum desses mais modernos, com velcro, para facilitar a colocação pelo paciente. Aí vai da experiência do médico e da preferência do paciente. Mas temos que fazer fisioterapia vascular para os nossos pacientes. A gente sabe que para o funcionamento da bomba da panturrilha, a contração da musculatura gastrocnêmio-ciliar é obrigatória, e para essa contração ser eficaz, o paciente tem que ter uma mobilidade da articulação tibiotársica grande. Essa amplitude de movimento define a função da bomba da panturrilha. Como esses pacientes têm dermatoliposclerose, então eles fazem uma anquilose e perpetuam um ciclo de insuficiência venosa por falha de bomba, então você precisa trabalhar a fisioterapia vascular. Aqui alguns trabalhos da nossa fisioterapeuta, a gente tem uma dentro da clínica que é a doutora Gabriela Tosta, então ela faz um trabalho muito bom para reabilitação e aumento da amplitude de movimento, prancha elevatória, exercícios assistidos e passivos e ativos, e aqui é uma maneira de você quantificar essa anquilose, essa movimentação da articulação tibiotársica através da goniometria. Esse aqui foi o goniômetro que meu pai modificou, para a gente conseguir marcar no papel essa amplitude de movimento e comparar com o passar do tempo. Então, já existe muita literatura mostrando a presença de úlcera em pacientes com amplitude diminuída e que essa diminuição de amplitude impacta diretamente na fração de ejeção, e isso pode ser aferido com a plethysmografia AR, que é um bom exemplo, paciente que pulou de 8 graus para 18 graus na amplitude de movimento, a fração de ejeção já pulou de 38% para 59%. Já a publicação há mais de 30 anos aí de Araque, mostrando que a insuficiência venosa ela é necessária, mas não suficiente para provocar úlcera, porque a disfunção da bomba da panturrilha é um fator crucial. Então, é obrigatório, não adianta só você fechar a ferida do paciente e dar alta para ele. Você precisa reabilitar ele do ponto de vista vascular, e isso inclui aumento da amplitude da articulação tibiotársica, melhora da fração de ejeção, melhora da bomba da panturrilha. E medicação flebotônica, adianta? É controverso. Há literatura mostrando melhora da fração de ejeção após a utilização de flebotônico. Há literatura evidenciando diminuição do volume do membro mediante a realização de plethysmografia água com a utilização de flebotônico. Mas há também literatura mostrando que não houve alteração
da mobilidade da articulação tibiotársica com utilização de medicação flebotônica. Então, isso ainda é questionável. Honestamente, eu dou para todos os pacientes. O que eu percebo na prática é um alívio de sintomatologia desses pacientes, como eles são flebopatas severos, eles tendem a ter benefício com a medicação flebotônica. Bom, era isso que eu tinha para falar. Separei aqui 2 casos que me chamaram a atenção dessa nosso dia a dia, nossa rotina, e gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e fico agora à disposição para questionamentos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Excelentes os casos que foram selecionados. Eu queria fazer algumas perguntas, na verdade, assim, para a gente discutir. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários pacientes com úlcera venosa e eu me deparo, muitas vezes, com uma dificuldade da gente vencer o biofilme. Eu queria saber, na sua experiência, o que é que o senhor usa quando a gente tem aquela ferida com biofilme bem resistente, se usa alguma cobertura especial, se mesmo nesses casos, às vezes aqueles pacientes mais com potencial de infecção maior, se já começa com bota de una, ou se não prefeririam aquele dispositivo de velcro que pode retirar, o Red Wrap, que você pode retirar e fazer curativo diário. Qual seria a sua conduta em relação a biofilme e infecção? Veja, se tiver francamente infectado, né, porque essas úlceras realmente são colonizadas. Então, se você fizer um swab, deixa eu tentar fechar aqui, peraí, acho que melhora isso. Se você fizer um swab, vai ter infinitas bactérias nessas feridas. Se ela estiver francamente infectada, aí eu geralmente faço antibiótico terapia e eu gosto de hidrogel com alginato, antes de começar a minha terapia. Mas, na maioria das vezes, é uma úlcera colonizada e, com tranquilidade, eu deixo uma bota de una por 3 dias. Veja, tem muito caso, muito mesmo, né? Não só no consultório privado, como minha experiência do SUS. Nunca tive um problema de ter deixado uma bota de una e ter ficado preocupado, ter ficado me arrependido por questões infecciosas. Justamente por sempre que eu vejo qualquer flogosezinho, eu já dou antibiótico e cubro. E aí entra mais um questionamento. Poxa, a gente sabe que o corticoide ele faz uma imunossupressão. Mas, nesses casos, você já começa antibiótico ao mesmo tempo. E tira em 3 dias. Então, não vejo nenhum problema em fazer isso. Em relação a biofilme, usa algum tipo de cobertura especial, alguma coisa específica, não? Na verdade, como eu falei, se eu quero fazer um pouquinho de antibiótico, eu só dou hidrogel com alginato, né? Mais nada. E eu não coloco a bota de una direto em cima da ferida. Tem infinitas técnicas de colocação de bota de una, né? Mas na nossa experiência especial, eu percebi que quem está aprendendo a colocar fere a dobra do pé, então porque coloca exatamente a linha da bota bem na parte superior da articulação tibiotársica, e você tem que proteger a ferida para colocar a bota de una. Se você colocar a pasta e a bota já em contato direto da ferida, há uma tendência da granulação invadir e com essa pasta e não evolui bem. Então, eu sempre coloco um rayon, Adaptic, algum curativo com Dersane ou vaselinado em cima da ferida e daí a bota de una por cima. Mas, conclusão, no biofilme eu não faço nada diferente disso. Perfeito. Aqui no chat do YouTube, a doutora Elizabeth Brilhante perguntou: bom dia, parabéns aos envolvidos. Doutor Sérgio, o que seria a corticoterapia de depósito? Diprospan ou Soluspan. As pacientes agradecem muito. Às vezes, paciente diabético, paciente mais idoso, a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu reparo que aumenta até a aderência ao tratamento, porque a paciente dá aquele alívio que ela estava na flogose da perna, ela se sente bem, inclusive o processo inflamatório gerado pela própria espuma é amenizado. Então, eu só vejo vantagens ao começar o tratamento, dar um diprospan Soluspan. Estou falando de experiência pessoal, mas cá entre nós, experiência com bons resultados, então acho que vale a pena ser compartilhado. Perfeito, doutor Sérgio, muito obrigada. A gente quer agradecer sua presença, sua disponibilidade de tempo e pela excelência da sua apresentação, foi realmente muito boa. Queria agradecer também a Venosan pela parceria, por estar sempre presente nos nossos encontros, por sempre estar nos apoiando como sociedade. Então, em instantes, a gente vai encerrar agora a nossa sessão, em instantes voltamos com a próxima. Obrigada.